O filtro de anexos para as mensagens funciona da mesma maneira que o filtro HTTP, possuindo as mesmas opções. No final, pode ainda ser definido o endereço para onde serão enviadas as mensagens, no caso de o administrador assim o definir em alguma das regras. Não esquecer que, para isso, deve ser configurado o servidor de correio que será utilizado para o envio das mensagens. A configuração de sites fidedignos funciona da mesma forma que para a proteção anti-malware. O administrador pode definir endereços cujo conteúdo não irá ser sujeito a qualquer espécie de filtragem. A configuração anti-spam é bastante simples. O administrador apenas tem de selecionar os protocolos onde a análise é realizada. Pode ainda escolher qual a forma de proceder em relação a mensagens classificadas como spam e adicionar endereços a duas listagens, uma cujos endereços não irão ser analisados e outra em que os endereços que a compõem são automaticamente considerados como spam sem qualquer outra análise. Resta ainda dizer que as opções de sensibilidade da filtragem e a relativa ao provável spam deixaram de ter efeito com o novo motor anti-spam utilizado pela Appliance, tendo sido temporariamente mantidas na consola durante um período de adaptação. Está prevista a sua remoção da interface na próxima versão. A filtragem web, instant messaging e peer-to-peer permite ao administrador filtrar o acesso a determinadas categorias de sites, bem como bloquear o tráfego de programas instant messaging e peer-to-peer. Começando pela primeira opção, a sua configuração é muito simples. A Gate Defender possui uma base de dados com mais de 100 milhões de sites catalogados por categorias, sendo diariamente atualizada com mais de 90 mil endereços, pelo que basta ao utilizador selecionar as categorias que não pretende que sejam visualizadas pelos utilizadores da Appliance ou cujo acesso pretenda registar. É ainda possível ativar listas de endereços que sejam sempre bloqueados ou excluídos da filtragem, bem como editar a página de aviso que é apresentada ao utilizador. Podem também ser definidos utilizadores a cuja filtragem não se aplique, sendo apenas necessária a introdução dos endereços IP autorizados. O filtro de aplicações peer-to-peer e instant messaging permite segmentar os protocolos nos quais vai atuar, bem como o nível de proteção que será utilizado pela Appliance para garantir o bloqueio. Dada a complexidade deste tipo de protocolos, poderá ser necessário ajustar a sensibilidade da análise para o máximo, sendo que isso pode refletir no desempenho do dispositivo. Também é possível estabelecer listas de utilizadores isentos deste bloqueio. A Gate Defender Performa permite ainda a definição de diferentes perfis, cada um deles com proteções específicas. Em primeiro lugar, é necessário criar grupos de utilizadores com configurações diferenciadas. Depois, em definições do perfil de proteção, o administrador poderá criar utilizadores que podem ser associados a qualquer uma das configurações anteriormente definidas.
É possível adicionar políticas a utilizadores específicos com base nas suas credenciais LDAP, o que permite que a Gate Defender Performa possa operar em correlação com uma Active Directory ou com qualquer tecnologia baseada no mesmo protocolo. Para tal, é necessário configurar primeiro a Active Directory em Gestão de fontes LDAP, selecionando em seguida Adicionar em Servidores LDAP. É depois necessário preencher o formulário com algumas informações, para além do nome que queremos dar à estrutura de utilizadores e do IP do servidor. O campo BaseDN indica o ponto a partir do qual queremos ler a estrutura LDAP. No caso de uma Active Directory, este ponto pode ser o domínio ou, por exemplo, uma Organizational Unit. O importante é que seja indicada toda a estrutura na sintaxe correta. No tipo de servidor deve ser indicado, neste caso, Active Directory. As informações contidas em utilizador e grupos de utilizadores, porta e SSL correspondem já às utilizadas na estrutura da Active Directory, pelo que não devem ser modificadas a não ser em situações específicas. Em seguida, o administrador deverá indicar as credenciais com permissões de leitura da AD. Obviamente, as permissões atribuídas deverão corresponder pelo menos ao ponto indicado na estrutura no campo BaseDN, estabelecido mais acima. A primeira informação necessária, bindDM, corresponde ao utilizador. A sintaxe deverá ser cuidadosamente respeitada, caso contrário, a autenticação irá falhar. Em seguida, deverá ser introduzida a palavra passe correspondente ao utilizador em questão. Depois de estabelecidos estes valores, é necessário adicionar um servidor na área Servidores com validação. Para que a Gate Defender possa aplicar políticas baseadas nos utilizadores da Active Directory, necessita que seja utilizado um proxy server com cliente LDAP v3 ou Active Directory, nos modos de autenticação Basic ou NTLM. Neste ecrã, basta dar um nome ao servidor, indicando o seu endereço IP e o protocolo utilizado. Deverá ainda ser escolhida a fonte LDAP criada anteriormente, selecionando-a através do campo Servidor de validação. No final, basta ir a Definições do perfil de proteção, em Configuração de perfis, e criar um novo perfil, como já tinha sido feito anteriormente. A única diferença é que agora é possível importar grupos de utilizadores a partir da AD.